Olá, gente amiga, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Além do Culto. Sexta-feira, eita glória! Sexta-feira abençoada, estamos aqui entregando esse conteúdo abençoado, edificante, com muita qualidade para poder te ajudar a potencializar aquilo que você já carrega. De repente você já carrega algo precioso de Deus. Você é um diamante que está sendo lapidado e a gente tem a intenção de ajudar você a alcançar o melhor lugar do seu propósito no reino de Deus. Agradecendo aqui ao Samuel, ao GG, essa noite abençoada de sexta-feira, compartilhando aqui esse tempo tão precioso aqui nos estúdios. Ontem eu batizei aqui, Samuel, o estúdio de Koinonia TV, né, GG? Timóteo. Eita glória! Ah, Jesus, coisa linda, né, gente? Que bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que todo cristão deve saber. Mas antes disso, se você é novo aqui no nosso canal, a família está crescendo e a gente está aumentando aqui o número de inscritos no canal. Se você está aqui passando, está conhecendo a gente agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário. Se você tiver uma sugestão de temas, pastor, eu gostaria de saber sobre isso. Tem algum tema específico que eu gostaria de saber um pouco mais? Seja temas bíblicos, seja temas da vida ordinária. Você coloca aqui, de repente a gente alinha aqui uma programação para poder atender você, para poder servir você, para poder trazer um conteúdo que abençoe a sua vida e esclareça as suas dúvidas. Coisa terrível na vida é a gente andar sem conhecimento, em dúvida em alguma matéria da vida. E aquilo que a gente não souber, a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, a gente vai buscar conhecimento com outras pessoas que tenha e a gente traz para você para abençoar a sua vida, ok? Vamos lá então? Coisas que todo cristão deve saber. Que coisas são essas, hein, gente? Vamos usar aqui um texto de introdução, Oséias capítulo de número 4, versículo 6. É um texto bastante conhecido, Oséias 4, 6. Nós estamos usando aqui a NVT, que é a nova versão transformadora, é uma versão de Bíblia que eu gosto muito, se bem que eu gosto também, agora viu, GG, é novidade, tá? Eu gosto também da versão NAA, ok? Então, mas a NVT é a que eu mais gosto, a gente vai usar ela aqui, tá? Oséias 4,6 diz assim, ó: O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, olha, é um apontamento para os sacerdotes. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Olha que interessante. A instrução da palavra de Deus. Deus, ele tem um zelo pelo conhecimento dele. E é interessante nós compreendermos que quando a Bíblia usa a ideia de conhecer, é o mesmo verbo que se usa ali no Gênesis, quando o Adão conheceu a Eva. Ok? Ou seja, ele teve intimidade, ele foi para o ato íntimo. Então, esse conhecer de Deus é um relacionamento mais próximo, é um relacionamento mais perto, é um relacionamento onde o homem se desnuda diante da face do Deus Todo-Poderoso. Então, a instrução de Deus aqui para esse povo é: sacerdotes, vocês não ensinam meu povo. Eles estão perecendo por quê? Porque ninguém ensina. E os sacerdotes são aqueles homens que representam a Deus. Quando as pessoas aqui na terra elas olham para um sacerdote, elas precisam ver a representação de Deus. O sacerdote não é Deus, mas ele representa o Senhor aqui na terra. E o papel de ensino, o papel vocacional de ensinar as pessoas, ele vai passar por esse ambiente sacerdotal. Então a instrução do Senhor é: olha, o meu povo está perecendo. Por que eles estão perecendo? Porque falta conhecimento. E por que falta conhecimento? Porque vocês, sacerdotes, vocês, líderes, vocês, pais, vocês, ensinadores, que deveriam ensinar e não estão ensinando. E olha que advertência cruel. Ele toca num ponto que é terrível para um pai. Ele diz: olha, como vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Ele toca em algo geracional. Deus toca em algo geracional. Olha, porque vocês não estão ensinando, o meu povo está perecendo, vocês esqueceram da lei do Senhor, seu Deus, eu vou esquecer também dos seus filhos. Então fica esse alerta para nós. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Ser cristão não é apenas crer, porque nós precisamos trazer de fato a compreensão do que é a nossa fé. Outro dia eu estava vendo um coach famoso aí na internet falar sobre fé.
Cara, toma muito cuidado com os ensinamentos que você ouve, porque o que ele estava falando era totalmente dissociado daquilo que é a fé explicada em Hebreus, capítulo de número 11. Ele estava dizendo que a fé é você acreditar em si mesmo, que a fé é você acreditar no seu potencial, que a fé é você encontrar a sua melhor versão. Não, não, fé não é isso. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera, é a convicção daquilo que se espera e não se vê. Isso é o ambiente de fé. Então, muito cuidado com esses ambientes de ensino que não trazem na totalidade o evangelho cristocêntrico. Então, ser cristão não é apenas crer, não é ter uma crença. Ah, eu creio em Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa de senso comum, de qualquer religião que ela esteja participando, você crê em Deus, fulano? Claro que eu creio. Você é filho de Deus, fulano? Claro que eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus. Isso é crença, isso não é fé. Então, ser cristão não é apenas crer, mas conhecer. Conhecer o quê, pastor? Relacionar, ter intimidade, ficar desnudado, mostrar o seu lado mais terrível para o Senhor. Deixar o Senhor tocar em áreas que, por muitas vezes, por muito tempo, elas permaneceram encobertas, escondidas. Existem verdades fundamentais que sustentam a nossa fé. A fé cristã, ela está alicerçada sobre um fundamento. A falta de conhecimento espiritual gera uma fé frágil e emocional. É o que nós mais temos visto hoje no cenário. Uma fé frágil, uma fé fragilizada. Por quê? Uma geração fragilizada, obviamente, ela vai ter uma fé fragilizada. A criação de uma geração frágil, não me toque, não me rele. Olha, se você falar desse jeito comigo, eu não quero mais, eu já não sirvo mais, eu já não estou junto mais. Uma geração totalmente fragilizada é parte de uma fé fragilizada. Então, nós, como pais, sacerdotes, líderes, homens que Deus colocou à frente de um rebanho, à frente de uma família. Pastor, eu não sou um sacerdote da igreja, mas você é um sacerdote da sua casa. Pastor, eu não tenho filhos, você é um sacerdote de você. Você precisa cuidar de você, da sua mulher, da sua mãe, de alguém. Então nós precisamos compreender isso. Existe um sacerdócio sobre nós. E nós precisamos alicerçar a nossa fé em cima desse pilar espiritual, dessa base forte que é a palavra de Deus. Não viva uma fé frágil e emocional, porque você vai se dar muito mal. Primeiro ponto do nosso ensino é: todo cristão deve saber quem ele é em Cristo. Eu quero falar sobre identidade cristã. Talvez essa sexta-feira Deus marcou esse encontro para você. Identidade cristã. A identidade em Cristo define o nosso modo de viver. Se você sabe, e aqui eu quero ensinar algo, ó, tem uma diferença entre você achar que sabe daquilo que você de fato sabe. Hoje, principalmente aqui no ambiente da internet que nós estamos, nós temos peritos em todas as áreas. Todo mundo sabe de tudo. Não. As pessoas acham que sabem. E no aspecto da nossa identidade, é um perigo quando a gente acha que é filho de Deus, mas não é. Quando a gente acha que a nossa identidade está em Cristo e não está. Entende? Pastor, mas como assim? Como que eu percebo isso? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso modo de viver. Como que eu sei se a minha identidade está em Cristo? Se você reverbera, se você transmite aquilo que é a natureza de Cristo. Se a minha identidade está ligada na identidade dele, eu preciso refletir então ele. É como se fosse um espelho da identidade de Cristo. Vamos pegar um RG? Quero usar uma metáfora porque eu acho que todo mundo entende. Você pega um RG como se você tivesse com o RG de Cristo. E nesse ambiente que a minha identidade agora está em Cristo, é como se esse RG aqui de Cristo, ele fosse um espelho. Ele agora, quando eu olho, eu não vejo mais o Marcos, eu vejo a Cristo. Agora, quando Samuel olha, ele já não vê mais o Samuel, ele vê a Cristo. E não é só nós nos vermos, é as pessoas olhando. Elas olham e falam, mas eu conheço o GG das antigas, o tocador de pandeiro. Eu conheço, mas agora parece que ele é outro, ele reflete a Cristo. Eu conheço aquela moça, mas parece que ela está diferente, ela reflete a Cristo. Então a nossa identidade agora em Cristo, ela precisa refletir o modo de viver de Cristo Jesus.
Vamos para a Bíblia? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é o primeiro texto que nós vamos ler agora nesse ambiente desse primeiro bloco aqui. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 17. Diz assim o texto: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Queridos, nós estamos falando aqui simplesmente da nova natureza a partir do ambiente da salvação. GG, coloca para mim Efésios capítulo de número 2. Efésios 2, 1. Olha que interessante que um texto ele vai ligando o outro e nem tá aqui no nosso script esse texto, mas veio agora porque vai fazer sentido. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. Ou seja, o nosso modo de viver antes dessa nova identidade, dessa nova vida, era daquela forma que nós narramos até agora, nos quais vocês costumavam viver, como o resto do mundo. Ou seja, ontem à noite eu falei justamente sobre isso. O mundo nos odeia porque o mundo odiou a Cristo. Não vai esperar aplausos de um mundo, de um sistema que matou o nosso Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando vocês eram mortos para os delitos e pecados, vocês costumavam viver como todo mundo vive. Obedecendo a quem? Ao comandante dos poderes do mundo invisível, Satanás. Próximo, GG. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Nós vivíamos dessa forma. Essa era a velha vida. Essa era a velha forma de viver. Antes desse ambiente de nós nos tornarmos o quê? Uma identidade só com ele. Refletir essa nova identidade. Próximo, versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza, merecedores da ira, como os demais, como todo mundo. 4. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto que, embora tivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É essa identidade que eu estou apresentando para você aqui nessa noite. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, agora ele nos deu uma nova natureza, agora ele nos deu uma nova identidade. Quando as pessoas olham para o Marcos, elas não veem mais o Marcos, elas veem a Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. É pela graça que você recebeu essa nova identidade. Mas não basta só receber a nova natureza, a nova identidade. Agora você tem um novo nome. Não basta somente isso. Agora você precisa desenvolver esse ambiente da salvação. Filipenses capítulo 2, GG. Filipenses capítulo 2, versículo, se eu não me engano, 12. Vamos ver se é isso. Filipenses 2:12. Quando eu estava aí, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Filipe, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Ou seja, eu estava presencial. E tudo que eu falava, vocês seguiam. Agora que estou longe, ou seja, não estou mais aí, é ainda mais importante que o façam, ou seja, que sigam aquelas instruções. Trabalhem com afinco a sua salvação. Em algumas versões diz assim, ó, desenvolvei a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Então não basta nós só recebermos a nova identidade, recebermos a nova natureza, sermos introduzidos à nova vida, mas não desenvolvermos a nossa salvação debaixo desse ambiente da obediência. Por que o apóstolo Paulo reforça o objeto da obediência aqui nesse ambiente? Porque ele diz que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a gente estava debaixo do comando de Satanás, que é o pai da desobediência, que é aquele que opera os filhos da desobediência. Então ele vem reforçando agora, olha, agora que vocês têm nova vida, têm nova identidade, vocês estão desenvolvendo a salvação, agora vocês precisam o quê?
cultivar a obediência a Deus. Porque quando vocês eram mortos para Deus, vocês eram desobedientes. Agora que vocês têm vida com Cristo, vocês precisam operar a partir desse ambiente da obediência a Deus. Jesus amado. Vamos lá, GG. 1 de Pedro 2,9. 1 de Pedro 2,9. Se faz sentido para você, se essa palavra tá tocando seu coração, deixa aí um comentário pra gente. Pastor, eu tô vendo aqui de Andradina, eu tô vendo aqui de Valparaíso, eu tô vendo aqui da Irlanda, eu tô vendo aqui dos Estados Unidos, eu tô vendo aqui da capital. Deixa aqui um comentário pra gente. Isso é muito importante, você interagir conosco. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas. Lembra que eu falei da identidade? De refletir a identidade de Cristo? Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A interpretação é correta de que vocês glorificando a Jesus, as pessoas vão ver Jesus em vocês. Eu fico muito preocupado, muito temeroso quando eu vejo a igreja de Jesus na terra enviesando por um ambiente de testemunhos pessoais que não glorificam a Jesus. Ah, porque o meu casamento mudou. Ah, porque eu consegui a minha empresa. Porque eu. E onde está a glória de Deus disso tudo? O testemunho ele é muito importante, mas todo testemunho precisa, em primeiro lugar, glorificar a Deus, precisa mostrar a Deus, mostrar a Jesus, mostrar ao Espírito Santo. E muitos de nós, ou muitas vezes, em muitos ambientes, nós percebemos uma validação daquilo que nós fazemos. Oh, porque é a minha melhor versão, porque é o meu melhor potencial, porque é a minha expertise, porque eu fiz, porque eu E aí, Deus fica onde nisso? Nós precisamos demonstrar isso às pessoas, que o Cristo, que nos deu essa nova vida, essa nova identidade, ele está sendo visto através das nossas ações. Romanos capítulo 8, versículo 1, GG. Romanos 8, 1. Vamos de Bíblia, e muita Bíblia. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então, nesse novo ambiente da identidade do cristão, dessa identidade unida, acoplada, refletida em Cristo, a partir desse ambiente de identidade em Cristo, nós agora operamos debaixo desse Espírito da vida e não da morte. É interessante nós colocarmos um ponto aqui nesse versículo. Ele libertou da lei do pecado. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, quando nós olhamos para o ambiente da lei mosaica, nós conseguimos compreender uma coisa tão somente, que a lei foi dada aos homens para mostrar para os homens a ineficiência do homem de salvar-se a si mesmo. Pastor, mas e aí, por que Deus ia dar leis para o homem que o homem não conseguia cumprir? Simplesmente para mostrar para o homem, vocês precisam de um salvador. Vocês não conseguem salvar a si mesmos. Tanto é que quando Jesus vem, eles olham, só existe um que cumpriu a lei. Yeshua. Jesus Cristo. Só ele cumpriu toda a lei. Homens e homens e homens tentaram, mas não conseguiram cumprir toda a lei. Jesus vem e cumpre toda a lei. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele é o Salvador. E Deus Pai queria mostrar para os homens, para a humanidade, vocês não conseguem salvar a si mesmos, mas eu envio o meu filho. Eu envio o Salvador que vocês precisam. E ele, com uma oferta só, o escritor aos Hebreus diz isso, uma oferta só, uma vez só. Antigamente, o sacerdote precisava, de tempos em tempos, adentrar ao Santo dos Santos, a oferecer sacrifícios, a oferecer sangue, a oferecer animais. Mas ele vem como um cordeiro mudo. Ele foi para o matadouro, não abriu sua boca. O sangue dele é vertido, derramado. E com uma oferta, de uma vez por todas, ele compra para si tribos, línguas, raças e nações. E grita em alto e bom som para todo mundo ouvir, reverbera sobre toda a terra. Tetelestai, está consumado. Ou seja, de uma vez por todas está feito e não precisa fazer novamente. Aleluia! Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Nós estamos falando que, no primeiro ponto, que todo cristão deve saber quem ele é. Nós estamos falando sobre identidade cristã. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. É o Paulo dizendo, o apóstolo Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Segura aqui, GG. Segura nesse primeiro ponto. Já não sou eu quem vive é a metáfora que eu usei da identidade em Cristo. Do espelho que reflete agora não a nossa imagem, mas que mostra a imagem de Cristo. Fui crucificado com Cristo, ou seja, aquela vida que eu tinha, que era morta em delitos e pecados, que operava debaixo da desobediência, ela já não existe mais. Agora eu vivo, mas eu vivo por Cristo. Então já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Amém? Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu já morri. Isso aqui é muito forte. Eu já morri para o mundo e o mundo já morreu para mim. Queridos, preste atenção nisso, que isso aqui é uma chave que muda o teu destino. Eu já morri para o mundo e o mundo já morreu para mim. As coisas desse mundo, as coisas que esse mundo tenebroso operam, já não fazem mais sentido para mim. Por quê? Porque eu já morri para o mundo, eu estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo nesse corpo, eu só vivo porque eu vivo na fé do Filho de Deus que amou-me e se entregou por mim. Então essa é a perspectiva de um homem, de uma mulher que tem a identidade em Cristo. O mundo não é o meu lugar, o mundo não me pertence. Esse sistema caído não é o meu habitat natural. Aleluia! Aplicação desse ponto, quem não entende sua identidade vive preso sempre às acusações, à culpa e ao medo. Satanás, o nosso adversário, ele é o nosso acusador. Ele nos aponta todos os dias. Ele nos aponta todos os dias. Se você não tiver essa convicção de que você é o filho amado de Deus, de que você é uma filha amada de Deus, que a sua identidade está em Cristo Jesus, Satanás vai viver te acusando. Você vai viver sempre culpado, sempre com medo, sempre retrocedendo, sempre cedendo às pressões dessa vida. Em nome de Jesus, se aproprie desse novo ambiente, dessa nova natureza, dessa identidade que Deus tem para você na figura, na pessoa de Cristo Jesus. Segundo ponto, todo cristão deve saber como deve viver. Nós estamos falando de coisas, pelo menos 3 delas que todo cristão precisa saber. Primeiro, quem ele é em Deus, a identidade que ele tem. Segundo, todo cristão deve saber o modo que ele deve viver. A fé verdadeira se manifesta em uma vida transformada. Evangelho que não transforma a vida das pessoas não é o evangelho completo. O evangelho que não salva, não transforma, não liberta, não dá uma guinada na vida dessa pessoa, não é o evangelho completo. E eu disse isso no meu programa ontem. Se você não assistiu, volta lá no tema de ontem e reveja. Miqueias capítulo 6, GG, versículo 8. Miqueias 6, 8. Miqueias 6, 8. Deixe aí o seu comentário, pega o link, envie para o máximo de pessoas que você puder, interage conosco, coloca a cidade onde você está nos vendo, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida esse programa e você, dando aí o seu feedback para nós, vai nos abençoar também e muito. Ó, povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. Que pratique o quê? A justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Justiça, tzedakah. Seja um homem, uma mulher que tem essa identidade em Cristo e que é amante da justiça. Não é vingança. Porque quando a gente no português pensa em justiça, a gente pensa em dar um troco. Ó, Deus vai fazer justiça. Dá a impressão que nós estamos falando assim, ó, Deus vai punir você. Deus vai pesar a mão em você. E não é essa a ideia. Pratique justiça, ou seja, tenha equidade. Pratique justiça e não vingança.
Ame a misericórdia. O que é a misericórdia? É a miséria do nosso coração. Olhe para o outro. Olhe para o outro. Por mais terrível que seja a atitude dele, com um olhar de misericórdia. Aprenda a amar a misericórdia. Aprenda a ter essa empatia misericordiosa com o semelhante, com o irmão, com a irmã. E ande humildemente com Deus. Se renda, se quebrante. Deixa o Espírito Santo ministrar você. Deixa ele tocar em todas as áreas da sua vida, em todos os cômodos desse grande ambiente que você é. Às vezes você deixa ambientes com portas fechadas que o Senhor não pode acessar. Em nome de Jesus, quebra a porta, deixa aberta para que o Espírito Santo visite todos os recônditos da sua alma, todos os cômodos, todos os ambientes da sua casa espiritual, que é a sua vida. Ande com humildade diante de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Todo cristão deve saber o modo de viver. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo como sacrifício por causa de tudo o que fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. É o sacrifício que nós precisamos entregar a Deus, é do jeito de Deus. Do jeito do Senhor. Do jeito da Bíblia. Ah, não, eu estou me sacrificando. Não é isso que Deus pede. Nós precisamos aprender a interpretar as Escrituras, a ler as Escrituras da maneira correta, com a lente correta. Porque se a gente não aprende da maneira correta, nós vamos passar uma vida sem desfrutar daquilo que Deus tinha pra gente. Por quê? Porque nós entendemos errado. Porque nós entendemos errado. Que seja um sacrifício santo, agradável, do tipo que Deus considera. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Se ele está dizendo que essa é a verdadeira forma de adorá-lo, é porque tem uma forma que é falsa, que é errada. Por isso, tira essa crença que você tem, que você recebeu de alguém, da sua família, sei lá, de uma denominação. Não, é o meu jeito de adorar, não é o seu jeito de adorar, é o jeito que Deus recebe a adoração. É o jeito que a Bíblia ensina como adorar. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, ou seja, tem uma forma. Tem uma forma verdadeira, tem uma forma que agrada, tem uma forma que ele recebe. Vamos, GG, próximo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É a metanoia, é a mudança de mente. Essa mudança de mente, essa mudança de natureza, essa mudança da forma de pensar é o Senhor que vai fazer. Você precisa renovar a mente. A renovação, a busca do conhecimento, a busca por informações, mas a revelação da mudança da tua mente, da mudança da natureza, é o Senhor que faz. É o Senhor, o nosso Deus que faz. Colossenses capítulo 3. Meu Deus, esse texto aqui é fantástico. Nós lemos ele ontem. Acho que lemos Romanos 12 também. Todo cristão deve saber a forma de viver. Colossenses 3, nós vamos estudar de 1 a 5. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixados nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Ponto. Então, o que nós aprendemos aqui? É o mesmo texto parafraseado de Efésios capítulo 2, quando Paulo está dizendo: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e Cristo os deu vida, e vocês agora estão assentados com ele nas regiões celestiais. É esse ambiente. Hoje nós estamos nesse ambiente. Que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz isso. Onde Cristo está, no lugar de honra à direita de Deus. 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Ou seja, pense nas coisas celestiais. Pense nas coisas do Senhor. Pense nas coisas dos céus. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, quando vocês estavam operando debaixo do espírito da desobediência, vocês estavam mortos. Agora essa vida que vocês têm, que está escondida em Cristo, é esse espírito que opera sobre vocês, que os faz obedecer a Cristo.
E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Ou seja, no ambiente da volta de Jesus, nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado. Então nós precisamos trabalhar na mortificação da nossa carne, nesse ambiente de santificação diária, até que ele venha. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Agora, façam morrer, não é ele que está fazendo morrer, é nós que tem que fazer morrer. Os impulsos sexuais, olha, ele vai dizer, ó, fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Então, todo homem, toda mulher ganancioso ou gananciosa vai estar nesse ambiente de idolatria. E aí passa por um ambiente de cegueira espiritual. Salmo 115 narra isso. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não sente cheiro. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. E se tornem parecidos com esses deuses, todos que o adoram. Por isso que todo idólatra, ele tem uma visão espiritual fechada, cega. Pessoas falam assim, eu não ouço Deus, eu não consigo ouvir o Senhor, o pastor fala que ouviu a Deus. É um dos temas da semana que vem, tá? Mas já vou dar um spoiler aqui. Mas o pastor fala que ouve a Deus, mas eu não ouço a Deus. Você já parou para pensar que pode ter algum nível de idolatria no teu coração que te impede de ouvir a Deus? Porque todo idólatra é surdo espiritualmente. De repente, não, pastor, eu não tenho idolatria nenhuma, não. Eu sou convertido e tal. Aí quando a gente vai fazendo as perguntas, qual que é a tua banda gospel favorita? Pastor, eu amo a banda X. Aí você já descobre, meu Deus, que por trás daquilo ali tem uma idolatria disfarçada de celebração. Então fique longe desse ambiente de idolatria, desses pecados imorais, desses pecados sensuais. Mortifiquem. Aí não é o Senhor que está fazendo, é você que está nesse processo, buscando essa santificação. Então o cristão precisa saber a forma com que ele deve viver. A aplicação é, somos chamados a viver em santidade e coerência com o Evangelho. Santidade é a marca que todo cristão precisa saber e ter e viver. Não, pastor, mas eu acho que... Não é o que você acha, não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Sede santos porque eu sou santo. Sem a santidade pela qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos compreender isso. Amém? Faz sentido para você? Essa palavra aí está entrando no teu coração, está mudando o teu destino, você está pegando essa palavra no teu espírito? Confira os textos bíblicos, gente. Todos os textos que eu coloco aqui, por gentileza, faz isso, estou te pedindo, é um favor que eu te peço. Abre a sua Bíblia, confere lá os textos. E não fica só aqui no programa, não. Anota e depois vai estudar, vai buscar mais a fundo. Quem sabe no próximo programa você pode comentar aqui e nos ajudar. Entende? Faz isso, por favor, para o bem geral da nossa nação. 3. Todo cristão deve saber qual é a sua missão. Gente, o cristão que não tem uma missão, não tem um propósito. Nós precisamos ter uma missão. Pastor, mas eu não tenho recurso para cumprir a missão. Minha missão eu penso muito grande. Aí você está equivocado. Você tem uma ganância, não uma missão. Porque a sua missão, ela está atrelada com o seu propósito. E os recursos que você precisa para cumprir a sua missão e o seu propósito, eles estão disponíveis no Senhor. Todo o recurso que você precisa. Se é dinheiro, é dinheiro. Se são pessoas, pessoas. Se são estruturas, estruturas. Tudo o que você precisar para cumprir a sua missão. Eu não estou falando missão almática. Eu não estou falando missão que você acha que tem. Uma missão comissionada por Deus. Uma missão comissionada por Deus. Um chamado por Deus. Essa é a tua missão atrelada ao teu propósito. E se essa missão que Deus te confiou, Ele confiou nas suas mãos, dentro dela
já tem todos os recursos necessários para o seu cumprimento. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha a missão aí dos discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Todo o recurso que os discípulos precisavam para desenvolver a sua missão já estava intrínseco na missão deles. Então, esse é o ambiente que nós precisamos cultivar. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos 1, 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Jerusalém, Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Todo cristão foi chamado para viver esse propósito debaixo dessa missão. O Senhor, aqui com os discípulos, está dizendo, olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, quando eu derramar sobre vocês, vocês não vão ficar presos só nesses 3 ambientes, não. Eu vou espalhar o Espírito Santo por toda a terra. Vocês vão ser aqueles que vão difundir, espalhar, compartilhar, repartir por toda a terra o meu Espírito. Então, toda missão que Deus dá já está intrínseco na missão, o propósito e os recursos necessários para o cumprimento dessa missão. A palavra se cumpriu. Começa em Jerusalém, vai à Judeia, chega a Samaria e chega em Andradina. Bate nos confins da terra. 2 de Coríntios capítulo 5, GG, versículo 18. 2 de Coríntios 5, 18. Glória a Deus. Se você é novo aqui no canal, não está ao vivo, mas parou aqui no vídeo, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário aqui, compartilhe o link a qualquer momento, senta o dedo aí e manda para o máximo de pessoas possíveis. E se você quiser contribuir com o nosso programa, se torne um membro, que nós vamos entregar um conteúdo diferenciado para você e você nos ajuda também aqui com o nosso programa. Vamos lá, 2 de Coríntios capítulo 5, olha que lindo isso aqui, versículo 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Olha a missão. A missão que cada crente, que cada homem, cada mulher tem. 19, GG, vamos até o 20. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. A missão de um homem que entendeu o seu propósito, a sua identidade, a sua missão, o seu destino é se tornar um homem de reconciliação. É você que pega 2 bicudos que não se beijam e faz eles se abraçarem. Você é o homem, você é a mulher, você é a pessoa habilitada por Deus para colocar pessoas que pensam diferente na mesma mesa, comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice, compartilhar das mesmas verdades. Pastor, mas isso é difícil, é uma utopia. Não é não, a gente tem vivido isso. Fácil não é não. Mas Deus nos deu o quê? Essa missão. O Espírito de Cristo, ele opera nesse ambiente de reconciliação. E quando você diz em nome de Cristo, você está dizendo: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Nós vamos caminhando para o final. Se ficar muito longo, parece novela, né, gente? Vamos lá. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-la salgada outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Isso é um perigo, porque a missão que Deus confia a nós é a missão de espalhar a mensagem, de ser reconciliadores,
de trabalharmos para que o evangelho seja propagado por toda a terra. Mas se você não quer cumprir a missão, Deus desabilita. Deus tira o gosto do sal. Então não serve para mais nada. Vai servir para ser pisado. E Deus vai lá e salga o próximo. Sempre vai ter alguém na fila para ser salgado por Deus. Sempre vai ter alguém esperando o ambiente de Deus chamá-lo para o ministério. De Deus chamá-lo para viver a sua missão. De Deus chamá-lo para viver o seu propósito. Em nome de Jesus, receba essa palavra de encorajamento nessa noite. Quem sabe você está passando aqui pelo vídeo, quem sabe você está no ao vivo, quem sabe você está vendo depois, recebe essa palavra como um encorajamento da parte de Deus para você. Aproveite que o teu sal está salgando. Aproveite que o teu sal ainda tem sabor, que Deus conta com você, que Deus deu a oportunidade de você salgar a vida das outras pessoas. Você traz pessoas para Cristo, porque se você não estiver afim de cumprir a missão e o propósito que Deus confiou a você, ele faz esse ambiente com sal, ele tira o gosto. E aí ele vai salgar alguém que está na próxima estação, que está na fila aguardando. Amém? 14, GG. Nós lemos já? Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Eu gosto muito desse texto, porque às vezes quando Deus ele vai dando visibilidade para as pessoas, elas começam a se esconder, principalmente nesse ambiente cristão, evangélico. A gente recebeu uma cultura, e eu costumo dizer que é uma cultura maldita, é uma cultura amaldiçoada, de que o cristão não pode prosperar, o cristão não pode ascender numa carreira, o cristão não pode ascender na política, o cristão não pode destacar na internet, o cristão não pode ser um empresário bem-sucedido. Isso é uma cultura, uma herança maldita. Então nós precisamos romper com isso. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Aquilo que Deus iluminou é impossível esconder. Cara, nós estamos aqui num ambiente que está tudo aceso. Tá lindo. Se você está assistindo aí, a iluminação para você tá maravilhosa. Mas se nós apagarmos aquele interruptor ali, dois interruptores, dois cliques aqui, a gente deixa isso aqui negro. A gente deixa isso aqui sem vida. Você vai só ouvir uma voz falando, não vai ver nada. E olha o que o Senhor está falando, vocês são a luz do mundo. Ou seja, vocês são aqueles que acendem o interruptor da história. Vocês é aqueles que chegam numa cidade, acende o interruptor e diz, olha, chegou a luz, nós somos a luz do mundo. Vocês precisam chegar brilhando. Meu Deus, essa mensagem aqui, ela contrapõe tudo aquilo que nós aprendemos até hoje. Ah, você não é nada. Você não é tudo, mas também não é nada. Entende, gente? Você é aquilo que Deus chamou você para ser. Por quê? Porque você tem a tua identidade nele. E você reflete agora essa imagem dele. Então, qual que é o mal desse século? A gente pensar mais daquilo que a gente é. E qual que é um pecado que a gente comete? Para baixo também. Pensar menos do que aquilo que a gente é. Você não precisa ser mais. Você não precisa ser menos. Você precisa ser tudo aquilo que Deus fez você para ser. E nesse texto ele está dizendo, vocês, discípulos, são a luz do mundo. Brilhem. Brilhem. Queridos, preste atenção e eu encerro aqui. Quando você brilha, as pessoas veem Jesus refletindo na sua vida. O nosso problema é que muitas vezes, quando a gente começa a brilhar, a gente rouba a glória pra gente. Fui eu que fiz. Fui eu que trabalhei. Fui eu que estudei. Foi eu que investi e deu certo. Se a gente inverter essa ótica, foi Deus quem me deu. Foi Deus que preparou que eu estudasse. Foi Deus que me deu o recurso. Foi Deus que me deu a inteligência. Foi Deus que me deu a inteligência para eu ter essa ideia. E eu, ao invés de trazer a glória para mim, eu devolvo para Ele. Senhor, a glória é tua. Deixa eu brilhar para refletir a tua glória. Que as pessoas vejam eu brilhar, veja a minha casa brilhar, veja esse ministério brilhar. Que as pessoas vejam que aquilo que a gente faz é bom, é excelente. Não tem nenhum problema nisso. Não tem arrogância, não tem prepotência, não tem achismo. Tem reverência e a devolução de toda a glória a Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero encerrar esse programa de hoje dizendo, você precisa saber disso. Você nasceu para ser essa luz que ilumina esse caos da história, esse caos da humanidade caída, esse caos das pessoas que vivem aprisionadas no inferno, na perdição, na maldição, no erro, no pecado, no sistema caído.
que a gente chama de mundo, Deus, ele está convocando pessoas para esse novo nível de conhecimento que eu chamo de conhecimento avançado. O que você aprendeu até agora na fé cristã é um conhecimento. E Deus está te chamando para subir de nível. Vamos avançar para um lugar de um conhecimento avançado. É como se Deus estivesse escalonando você para novas estações, para novos períodos, para novas fases. Eu não sei qual área da tua vida que você precisa desse encorajamento dessa noite. Mas o Senhor está te chamando, essa palavra é para você, é para mim, é para nós. É como se nós estivéssemos ali em Ezequiel 47, às margens do rio. Um ambiente de 500 metros, mas tem um ambiente de 1.000 metros. Mas tem um outro ambiente de 1.500 metros e tem um ambiente de 2.000 metros, que são águas profundas. É como se Deus estivesse dizendo para você assim, eu te dei chance de você brilhar nos 500, brilhar nos 1.000, brilhar nos 1.500, mas chegou a hora de eu trazer você para brilhar agora nos 2.000 metros. Vem brilhar no mais profundo. Brilhe com responsabilidade, mas brilhe no profundo. Na revelação, na graça, no conhecimento, no poder, na unção, na palavra de Deus, nas escrituras. Brilhe nos seus negócios, brilhe no seu casamento, brilhe na tua paternidade, brilhe na tua filiação, brilhe no teu ministério. Pastor, você que está desanimado, pensando em fechar a igreja que Deus te deu, receba essa injeção de vigor, de ânimo, essa unção de Deus sobre a tua vida. Pastor, eu não tenho nem inspiração para pregar mais. Pega o meu sermão aqui, eu mando tudo para você de graça. Eu te abençoo, quero pegar na tua mão, quero te ajudar. Porque aquilo que Deus fez na minha vida, está fazendo na nossa vida, nós precisamos reverberar, nós precisamos compartilhar, repartir, entregar para as pessoas. E nós estamos aqui com o Além do Culto, para tocar o teu coração. Você que não conhece a fé cristã, é crítico, fala sem saber, nos dê oportunidade de mostrar para você o verdadeiro evangelho. Nos dê oportunidade através desse programa, através daquilo que Deus está fazendo, através desse avanço para fora das quatro paredes, da gente tocar você de uma maneira diferente. Como assim, pastor? Pela palavra de Deus. Porque contra a palavra de Deus não tem argumento que se sustente. Porque o Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E se não fez ainda, tá tudo bem, meu amigo. Segue a tua vida. A gente continua orando por você. E naquilo que a gente puder te servir, a nossa igreja, o Além do Culto, a nossa casa, nós estamos à disposição para servir você e a sua família. Que o Espírito Santo possa falar melhor o seu coração. Que essa palavra possa encontrar uma terra fértil para ela germinar. Que você possa ter entendido aquilo que o Espírito Santo quis comunicar com você nessa noite. Compartilhe o link. Ative as notificações. Se você é novo, se inscreva aqui no nosso canal. E se você gostou desse conteúdo, dá uma moral pro Pai. Se torna membro aqui do nosso canal. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Um abraço.